Gravado. Boa noite, Ana Carolina e Renata. Aí, ó, a dobradinha das meninas. Depois o pessoal reclama que as mulheres estão dominando o mundo. Boa noite, são 18 horas 28 minutos da cidade Sol, que é para Dário Meira e o mundo. Gente bonita, chegando perto da data, né? Hoje são 4/11/2021, mês de novembro, um mês muito especial, muito bom. Mês que eu gosto muito, show. Gente, vamos bater um papinho hoje. Nossas aulas são dialogadas normalmente, né? A gente não vai perder o foco. Hoje, nosso conteúdo são questões. Semana que vem também, até que a gente esteja juntos. Questões. Porque a vida é feita de questões, né? Quem não tem suas DR na vida não tá vivendo. Ah, eu só tô em paz. Não tem como, não. Você tá sempre brigando com alguém. Claro que uma briguinha assim, mais suave, mais leve. A gente vai estar sempre. Olha só, vai depender de vocês. Meu contrato com vocês é até o Enem. Aí, se vocês se desvincularem, aí eu não, né? Mas se vocês estiverem coladas e colados, eu tô colado até a última semana. Vocês vejam e falem. Meu compromisso foi ficar com vocês até a semana do Enem, né? Parte de linguagens. Aí vocês vejam e a gente cola. Mas vamos conversar aqui um pouquinho. Uma coisa importante que precisa rever nas nossas discussões, porque precisa ser discutido. A palavra Enem, eu não consigo digitar porque meu teclado tá bom demais. Bom, bombril. Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. Isso aí é o significado oficial. É o que está lá no MEC, as escolas trabalham assim. Mas a gente aproveita esse Enem e faz uma mudança aí de significados. Enem significa também, para a gente aqui, para a gente colar na aprovação, é necessário entender o mundo. Se você já fez o Enem, ou não fez, mas já observou as questões com outro olhar, além de responder certo ou errado, que é importante também, você percebeu que as questões do Enem trabalham a realidade. Ah, Roberto, mas tem coisas ali que não estão na minha realidade. Claro, o Enem não é feito para cada um de nós. O Enem é feito para uma comunidade estudante, comunidade estudantil brasileira, né? Século 21, 2022. Então, assim, a discussão que o Enem faz, que é uma prova com questões que você opta por letra A, B, C, D ou E, e a redação que é o gênero textual escrito, você vai perceber que ela está discutindo sobre cultura, valores, crenças, está discutindo sobre economia, sobre saúde. Então, assim, olhe a prova do Enem, além da prova que é, e prova nunca é uma coisa boa, eu não falo que eu vou ser provado. Então, você vai ser testado e alguém vai te botar o pescoço, a mão no pescoço. Ó, a bagunça apareceu. Mas é isso aí. Então, pense a prova do Enem como uma forma de estar pensando na realidade, porque isso que a prova tem também, tá bom? Na área de linguagens, nós colocamos assim, linguagens, códigos e suas tecnologias. Eu gosto de mudar os suas por nossas. Por que nossas tecnologias? Porque para se apropriar mais do conhecimento. Quando se fala das nossas tecnologias, você vai pensar aí a caneta, o lápis, a borracha, o notebook, o tablet, o Meet, o WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, assim, as nossas tecnologias, as mídias comunicativas, canal aberto, canal fechado, o 4G, o 5G. Então, assim, pensar realmente as nossas tecnologias, desde as mais primárias, mais simples, as mais arrojadas, né? Esses dias eu vi o depoimento de um milionário que foi ao espaço, fazer um passeiozinho, né? Tava estressado aqui na Terra e tal. Investiu lá uma bagatelazinha, acho que foi 1 bilhão, não sei, não lembro o valor, não sei o valor na verdade. E fez um passeio no espaço, né? Vai ali, é como quem vai à esquina, quem vai à feira, né?
Cada um na sua realidade, né? Mas tanto ele que vai ao espaço, como quem vai para uma outra cidade ou para a praça da sua cidade, normalmente buscam coisas semelhantes, satisfação, prazer, ostentação, exibição, ou reflexão, encontrar alguém, encontrar algo, ou vender, ou comprar. As relações são muito universais. Então, é isso que a gente contribui para vocês pensando nas nossas tecnologias. Mas vamos lá, que são 18 horas, 33 minutos. Chegou mais alguém aí? Chegaram mais algumas pessoas. Mikael chegou aí também. Vamos tocar o barco, porque não se esqueceu, né? Diz a verdade. Eita. Galera, essa questão 30 aqui. Deixa eu abrir aqui o panorama, que tá. O cara tá mais bagunçado, o cara tá menos bagunçado. Mas tá tudo bagunçado aqui lá no fundo. Essa questão 30 a gente fez na semana passada. Eu quero só resgatar, porque é importante dar um passo atrás e um passo à frente. Pezinho para frente, pezinho para trás, como diz o índio, é a visão. Você, né, um passo para trás e dois para frente para você poder progredir. A letra B aqui foi a letra gabarito certa, que diz assim, que é a leitura do enunciado chega a dizer que é uma metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. Então, linguagens, códigos e nossas tecnologias, no âmbito da linguagem em si, linguagem verbal, linguagem não verbal, no caso, a gente tem uma linguagem mista, que é um texto com imagem e palavras, embora o enunciado é o nosso guia, ele focou na linguagem não verbal. Então, cuidado ao ler o enunciado, porque é ele que vai te direcionar para a aprovação, para o sucesso. Mas vamos atualizar, são 18 horas e 35 minutos. A questão ficou para hoje, eu até postei no nosso grupo do WhatsApp, questão 31. Nós teremos mais umas 4 ou 5 questões. Hoje é só questão, discutir algumas coisas, espero que vocês continuem participando pelo chat, pelo áudio, fica à vontade. Tomando aquele cafezinho, ó, aquele chazinho, tomando aquela sopinha, dando papo ao neném. Gente, questão 31 diz assim, olha o enunciado, como ele direciona o nosso pensamento. Prova é enunciado. Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero. Enquadra-se no gênero. Vamos fazer alguns recuos hoje e pensar o seguinte. Roberto, na prova, qual é a minha primeira preocupação cognitiva, intelectual? Né? Você ler o enunciado. O enunciado ele vai te oferecer justamente os caminhos, né? As pistas das respostas, ou no caso da resposta. Então, esse enunciado aqui ele pede um conhecimento que volta justamente para o conhecimento redacional. Que texto é esse que eu estou lendo? E essa é uma preocupação que a gente tem que ter o tempo todo. Nem sempre a gente vai conseguir saber que texto a gente está lendo. Isso eu falo tranquilamente. Muitas vezes a prova já diz que texto é. E algumas vezes quer que você saiba classificar. Cuidado, se você sair pelo YouTube pesquisando aí, pela internet, quais são os tipos de textos que mais caem no Enem, são os textos jornalísticos. E aí eu volto. É necessário entender o mundo. Nossa, hoje, o poder da imprensa, que para alguns chamar de quarto poder, não é algo da boca para fora. A imprensa, ela escolhe um jogador e o consagra. A imprensa escolhe um segmento, uma visão, um ponto de vista e consagra. Assim como pode também destronar. Óbvio que hoje a gente tem um conflito aí forte entre, isso é minha visão, claro, né? Entre a mídia televisiva e as redes sociais. Eu não sei quem ganha a briga, mas a gente nota que é uma briga aí. Fica para você agora pensar aí se alguém vai ganhar essa briga ou se é uma farsa essa briga. Não sei. Então, esse texto aqui que a gente vai dar uma lida trata de consequência da perda de um animal de estimação. Olha só, alguém perdeu o animal de estimação. Isso foi registrado verbalmente. Considera-se que ele se enquadra no gênero. Puxa.
Será que é uma ocorrência policial? Será que é um laudo médico, né? Será que é o quê mesmo? Será que é uma crônica? Então, assim, quando vocês estiverem diante de questões que evocam a classificação, antes de vocês olharem ali as classificações, vocês dão uma sugestão. Ou já olhando também, vai pensando ali quais você tem o maior significado. Eu vou para a próxima página. Gente, tudo bem com vocês? Hoje, o nosso conteúdo é exercício e o diálogo, a interação tem que ser um pouco maior. Ok. Olha só a letra A, conto. Letra B, depoimento. Letra C, reportagem. Letra D, relato. Letra E, como a gente fala mais comumente, notícia. Aí você pensa na minha fala, confia e pesquisa para aprofundar. Eu tenho reportagem e notícia, olha que coisa interessante. Eu tenho depoimento e relato, olha que coisa massa. E eu tenho conto. Eu acho que o contraste é um tipo de pensamento interessante. O conto é um tipo de texto narrativo ficcional, imaginário. Aí você já decide se você vai optar por pensar no imaginário ou vai descartar logo. Porque uma coisa interessante de a gente pensar nos textos, e aí eu quero evocar aqui algumas aulas nossas, tipologia textual, que diz assim: nadei. Nadei, nadei, nadei e venci. O que é nadei? Narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Isso é nadei pra gente. Quando você mergulha nesse oceano do nadei, você vai pensar: eu tenho 5 tipos de textos básicos que vão dar origem a outros. Do leite você faz o quê? Bom, coalhada, doce de leite, bom, N coisas. Café com leite. Então, dos tipos textuais são criados os gêneros textuais. É o Pokémon que evolui. Por isso, o tipo textual é uma teoria. Você não escreve um texto narrativo. Não. Você escreve um conto, você escreve uma lenda, você escreve uma piada. A partir do momento que você escreve, ou que você expressa a narração, ela vai ter que ter um nome. Você não escreve um texto argumentativo. Você escreve uma dissertação argumentativa, um artigo de opinião. Você escreveu ou falou, ele vai ter um nome diferente de argumentação. Você não vai escrever uma descrição, um texto descritivo. Você vai escrever uma receita, uma característica, um perfil. Você vai escrever algo que tenha características. O texto expositivo. Não, você vai fazer uma palestra. Você vai dar uma aula. E, por último, o texto injuntivo, também chamado de prescritivo. Como assim injuntivo prescritivo? Injuntivo é quando você dá orientações. A prescrição já é uma orientação com um valor social maior. Para quem é cristão, para quem segue a doutrina cristã, os 10 mandamentos não é injunção, é prescrição. Porque a prescrição ela tem um valor social mais forte. Agora, uma receita de bolo normalmente é injuntivo, porque você dá lá, né, uma misturada. Então, aqui eu passei por vocês rapidamente conversando os 5 tipos textuais teóricos. É quando você escreve, vira gênero. É a transposição. Pensou é tipo. Escreveu, falou é gênero. Pensando assim vai ajudar bastante vocês. Bom, mulher tem coração clinicamente partido após morte do cachorro. Como explica o Daniel, eu não sei inglês, esse nome aí. A paciente chamada Jane Simpson tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma, quase não sai aqui, os médicos encontraram um problema cardiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido. Não se esqueceu, ficou a lembrança. Essa condição médica tipicamente acontece quando mulheres
em fase pré-menstrual, tem nada a ver com sentimentalismo, e pode ser precedida por um evento muito interessante ou emotivo. Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético, transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da cinética da base ventricular. Nossa! De acordo com um artigo médico brasileiro que relata um caso semelhante, Simpson foi encaminhada para casa após 2 dias e passou a tomar medicamentos regulares. A Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda de seu animal de estimação, um cão da raça Yorkshire Terrier, recuperado após cerca de um ano. Ela diz que não abrirá mão de ter um animal de estimação porque aprecia a caminhada e o amor que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Então a gente vê aí que um texto, não é? Um texto que envolve uma história, uma narrativa, alguém contando. Lá vem o assistente Google. Fica na sua, viu? Então, de acordo com o dicionário, contando vem do verbo contar, o mesmo que calculando, enumerando, estimando, avaliando, narrando, relatando, dizendo, possuindo, tendo. Participação especial. Obrigado, Google. Do assistente Google. Faltando a aula, porque aqui foi propaganda comercial do Google, ó, que força. É. Temos aí uma narrativa simplória, breve. E quando eu penso em narrativa, eu posso pensar que é um conto. Mas um conto é um texto ficcional. Aí você tem que decidir sua vida. Se eu entender que aquilo é uma ficção, é um conto. Se não, é um depoimento, um relato. Uma coisa interessante: depoimento e relato são parecidos. Eles são breves, são muito voltados à mídia, ao mundo jornalístico. Porém, no depoimento, eu uso ponto de vista. O relato, não. O relato é uma narrativa breve que eu vou só relatar. Reportagem e notícia é interessante você investigar. E eu gosto de falar da reportagem, trazendo a memória aqui. Vai ser uma coisa longe, né? Expressão trazendo a memória. Judson Almeida, que é de Queense, está em Vitória da Conquista, fez letras, depois fez direito, não sei se fez jornalismo, está lá. É âncora do BATV local. Uma reportagem, ela é um texto jornalístico, obviamente, que envolve maior complexidade. Na reportagem, às vezes, tem entrevista, a reportagem tem ponto de vista da emissora, a reportagem, ela é, sabe, mais recheada. A reportagem que eu quero trazer à memória aqui é quando, acho que foi a cidade de Brumado que liberou, que desobrigou o uso da máscara. Aí a imprensa colocou e você viu que estava ali instigando a gente a pensar que aquilo é ruim e tal. Não estou querendo dizer que isso está errado, não, mas eu estou só descrevendo a situação. E enquanto uma notícia seria apenas assim, ó, a cidade de Brumado desobriga o uso da máscara. E pode até dizer mais algumas coisas, mas ela não vai entrar em detalhes e não vai ter ponto de vista. Bom, conto a gente descarta, né? Depoimento e relato é meu depoimento, é meu relato. Quando é depoimento, eu falo e já opino. Quando é relato, eu só, né, relato. Reportagem ou notícia, gente, eu vi aí várias vezes, fiquei contente pela participação. E a letra certa, nem vou olhar o chat, porque eu já vi que apareceu aqui né, nas notificações. Letra O. Não é reportagem pelo seguinte: na reportagem, eu tenho maior complexidade de informações e eu tenho ponto de vista do repórter, do jornal, certo? Eu tenho mais complexidade. Eu tenho aí, na verdade, uma notícia. Eu estou noticiando a morte de uma mulher por conta do. A morte da mulher, ela sofreu um problema cardíaco pela morte do seu bicho de estimação, seu cachorrinho, seu petzinho. Por isso a letra E. Tu viu quem colocou letra E entendeu minha fala? Os outros também aí que colocaram várias letras e a participação foi rica. Ninguém colocou A, ficou entre C e E, pelo que eu percebi.
Ficou claro, gente? Porque letra E e não letra C. E aqui é para aprender para sempre, porque esses são conceitos textuais. Letra E, porque é uma notícia, não é uma reportagem. A reportagem é mais extensa. Ou ela é mais extensa, tem que ser grande, não é bem assim. Às vezes a prova ela recorta uma parte, mas quando eu tenho uma reportagem, ela tem informações mais complexas e tem ponto de vista. A notícia é só noticiar. Reportagem, opa, gostei. Então, além da definição tipológica ou de gênero textual, ela não traz realmente ele não é um artigo científico, que aí o artigo científico faria isso. A reportagem não entraria nisso, não que não seja possível, mas não seria o viés para ser discutir cientificamente cardiopatia, não. Ela apenas noticia. Boa fala, eu não ia falar isso, não. Acho que é bom a gente trabalhar em equipe, porque a gente se ajuda. Próxima questão. O debate foi bom. Gente, não importa quantas questões a gente vai ver hoje, não, tá bom? Eu trouxe algumas aqui. E se vocês ainda quiserem a próxima aula, é só me dizer. A gente tem material para as próximas aulas tranquilamente. E lembrando do nosso velho TRE. Bom, o que é que vem a ser o TRE? Tribunal Regional Eleitoral. É só para provocar, porque ficar só no mesmo, a mente acaba cansando. Aqui para nós é texto, resposta e enunciado. O que é que eu vou ler primeiro? Congelou o Google. Ok, Google. Aí, tá vendo aí, ó? Já tem vida própria. Você responde quando quer. O enunciado, isso, pergunta, enunciado, fica à vontade, tá bom? Pode até chamar de TRP. Eu falo TRE porque eu elaboro aqui para poder desenvolver. Vocês vão criando seus recursos. O enunciado é a principal leitura. Te diz o contexto, o ponto de vista, o foco, o recorte de questões e por aí vai. A leitura do texto, e ele não define qual o texto, a gente entende como texto expositivo, permite ao leitor entrar em contato com. Então, é um texto que vai expor uma realidade, expor uma visão, expor um assunto. É um texto expositivo. Ó, tipos textuais ajudam. Isso. Lembra e muda, né? É só para você ter aquele gancho. Se é bom falar coisa diferente, para você. Se o tempo todo a gente falar a mesma coisa, a mente cansa. A mente da gente é estranha. Ficar o tempo todo ali focado, é igual o sapo. Porque o sapo morre na estrada, ele foca ali, ó, e morre. Então a gente tem que focar e desfocar. Foco e desfoco fazem parte da aprendizagem. Bom, lendo esse texto aqui, que embaixo tem aquele 2017, e tá muito pequenininho, não vou forçar minha vista aqui, mas é bom ler os créditos, ó, sempre que possível, leiam os créditos. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste. É um bom exemplo dessas construções. Gente, a gente nota aqui que esse texto é expositivo, por quê? Porque a gente nota que na introdução ele está preocupado em te ensinar algo, te dizer algo. Ele não está tão preocupado na introdução em te mostrar um ponto de vista. Ah, pelo menos eu notei que ele falou assim, que é um bom exemplo. Claro, é um ponto de vista sobre aquilo ali, mas não é o que pesa na introdução ser um ponto de vista. Ele não é taxativo numa opinião mais complexa. É só dizer, ó, esse aqui é um bom exemplo. Para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já a peste, ó, o já aí não é temporal, o já aí é comparativo. Já a peste estaria ligada à questão da superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos,
passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso, ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo, depende do contexto. Aliás, quem já não ficou de nhenhenhen por aí, o termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona, o resmungo, tem origem no tupi-guarani e nhe significa falar. Então, nhe é falar, 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 falar. E quase eu mordo a língua. Agora, A, B, C, D, E. Vou falar porque é a linguagem mais corriqueira é mesmo. Mas o termo padrão. Dá um tempo para pensar aí, que hoje é dia de a gente colocar os pontos nos is. As nossas últimas aulas são isso, ó. Ver alguns pontos e questões, questões, questões. Alguém optou por A. Letra A fala que é um registro. Letra B fala que é justificativas. Letra C diz que fala de influências. Letra D fala de explorações. Letra E fala de representações. Felizmente eu vi que a resposta certa apareceu. A letra certa já apareceu. Aí eu quero sinalizar a vocês mais uma vez o cuidado com aquilo que a gente chama de as primeiras impressões são as que ficam. Muita gente segue essa visão, né? A primeira impressão que fica, pô, eu encontrei alguém em tal dia, ela foi tão grosseira comigo. Aí eu acho que ela é grosseira a vida toda. Eu não quero nunca mais vê-la, não, porque ela deve ser grosseira assim o tempo todo, tal, tal, tal. Mas aí você não sabe que naquele dia aquela pessoa não estava bem. Não estava bem, não estava se sentindo bem. E aí, motivos para não estar bem, cada um tem os seus, né? Já uma outra pessoa encontrou essa mesma pessoa no dia que ela não estava bem, mas falou assim, rapaz, pessoa sincera, pessoa honesta, pessoa dedicada, pessoa de poucas palavras, não sei, gostei da pessoa. Não vamos entrar nesses méritos, mas a primeira impressão que fica serve para eu pensar o seguinte: quando eu estiver lendo as respostas ao TRE, a primeira palavrinha, dá uma respirada. Pô, esse texto está com registros, é? Registros. Tem justificativas? Se eu pensar que a letra B é um texto explicando alguma coisa, justificando. E o texto realmente tem um pouco de justificativa, mas assim, o que a gente tem que pensar em questões? Tem resposta boa e tem resposta considerada melhor, porque é considerada por quem fez, né? Justificativas da variedade linguística no país. Nossa, a letra B realmente tem sentido, justificativas, mas variedade linguística do país. Só falou do Nordeste. Para falar de país, poderia citar outros estados, não? Então a letra B aí deu uma escorregada. Começou bem. Letra C, influências da fala do nordestino no uso da língua. Segundo parágrafo disso aí, mas até que isso seja influência na língua, não está tão forte. Letra D, explorações do falar de um grupo social específico. Grupo social tem mais a ver com categorias, professores, religiosos, trabalhadores. Letra E, representações da mudança linguística do português. Ou sinaliza o nhenhenhen, mas mudou como? Ah, mas o cabra da peste, mas foi tão pouquinho, não prevalece. Gente, letra certa, letra A de aprovação. Mas entenderam minha explanação? Que o mais importante é entender. O mais importante é entender. Eu estava vendo uns vídeos, eu gosto de ver alguns vídeos de professores outros, né? Sobretudo os professores midiáticos, que eles têm uma experiência muito maior, a gente tem que aprender com quem sabe mais. E aí o pessoal pergunta às vezes a esses professores assim, cai gramática no Enem? Né? Cai gramática no Enem? Descomplica, estratégia, esses cursos que estão aí na mídia há um tempão. Se cai gramática no Enem, cai. O percentual estatístico é de 3%. Ah, então eu vou estudar gramática para quê?
Calma, bebê. Falando em questões de gramática normativa, é pequeno realmente. É uma preposição aqui, é uma ortografia ali, é um vocabulário cá. Mas na redação te dá 400 pontos. Ó, que brincadeira. E quando eu falo gramática, eu tenho que pensar a língua portuguesa. Quando entra variação linguística, quando entra tipos de textos, isso também está no foco gramatical, porque é falando de língua. Essa questão aqui ela vai sinalizar gramática e, ao mesmo tempo, vai sinalizar figuras de linguagem. Olha o que o Enem faz. É necessário entender o mundo. E o mundo... Vocês já viram o novo Domingão? Domingão do Hulk? Já viram? Assistiram? Propaganda? Seja? Já? Sim ou não? Pronto. A palavra-chave do programa é, mais ou menos assim, acho que é pode misturar, parece. Eu acho que é pode misturar. Tá nessa negócio de mistura. Se alguém achar faz na internet, fala pra gente aqui, porque eu não vou. Tá, não me ouviu. Você que não ouviu. Eu perguntei a vocês se vocês assistiram, ouviram o programa O Novo Domingão, que é o Domingão com Hulk, né? Que antes era do Faustão, preposição do, agora é com Hulk, preposição com. Mudou muita coisa. Tem uma frase de chamada que diz assim, acho que é mais ou menos assim, Domingão, pode misturar, vem que é mistura, algo assim. O Enem, ele faz como esse programa do Faustão. Pode misturar. Então ele pega os assuntos, ó, misturam. Por que será? Por que será? Olha, vai na rede social lá, se você curte, e comenta. Lembra que o mundo é diferente? Antes a programação era engessada, agora não. Se muita gente começar a incomodar ali no Instagram, eles vão pensar, com certeza. Bem lembrado. E tá um pouco menor também, não tá mais objetivo o programa ali e tal. Mas vamos lá. Então pode misturar. As questões do Enem são assim, misturas. Aqui ele misturou o assunto de aspecto mais da pontuação, de expressões, as aspas, e figuras de linguagem. E o texto diz assim, ó, o ouro do século XXI. Sério, Gadolinho, Lutécio, Promécio e Hérbio, Sumário, Térbio e Disprósio. Oh, meu Deus do céu. Homínio, Túlio e... Eu não consegui ver, não. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol. Que time seria esse? Que ainda teria no banco de reservas Lantênio, Neodímio, e eu também não consigo ver, não. Elpônio, Escândio e Ítio, parece. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Olha só. O que você não consegue nem nomear, nem pronunciar, faz parte da vida de muita gente. Chamados por muitos de ouro do século XXI. O ouro é um metal, mas o ouro não foi citado como um dos metais. Ele se chamou tudo isso aí de ouro do século XXI. Elementos do futuro ou vitaminas da indústria, porque certamente dinamizam a indústria, né? Eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora, volta a pensar em retomar sua exploração. Você vê que é uma questão interessante, e aí eu quero fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte: quais são os assuntos que mais norteiam os textos no Enem? Obviamente, mais na área de linguagem, posso dizer assim, mais assuntos contemporâneos e muito provenientes do mundo jornalístico. Assim,
quanto mais a gente estiver atento ao jornalismo, melhora a nossa interpretação para o Enem e os concursos também. Bom, diante desse texto aí, que é um texto jornalístico, né? De cunho aí mais de noticiário, ele tem, noticiário é mais televisivo, assim, ele é uma notícia, porque não é reportagem, pela pouca complexidade, né? E pelas poucas inserções de informações. Ele é um texto que está noticiando, mas o foco aqui não é classificar, não, embora é bom classificar. Galera, qual é a resposta que melhor traduz aí essa parceria das aspas e expressões metafóricas? Como assim metafórica? Gente, essa aula com vocês é ouro. Ó, eu chamo de raridade. Chamar algo de ouro sem ser ouro de verdade é uma metáfora. Como assim metáfora? Metáfora baseia-se na comparação, que obviamente tem muito a ver com o imaginário, né? Bom, decidam aí uma resposta para a gente discutir. Já foi a letra C dita. Letra B foi falada também. Eu chamei de notícia, mas fala que é reportagem. Então, porque foi só um recorte. Deve ter mais detalhes do texto original, provavelmente. Letra C, letra C, letra B. Letra B diz assim: incorporar citações de especialistas à reportagem. Quando eu falo em citações, é uma coisa interessante, e aí, meio parabéns, né? Não sei se existe meio parabéns, mas meio parabéns, porque quando eu escrevo uma redação, eu tenho citações diretas ou indiretas. O que é a citação direta? É quando você pega a frase de um cantor, de um compositor, de um artista, de um político, de quem quer que seja, e fala assim, ó, Rui Barbosa disse que no futuro, naquele momento, né, os homens teriam vergonha de serem honestos. Mais ou menos isso aí. Se eu digo a frase tal como está escrito, sendo registrada por, ou dizendo que é propriedade de Rui Barbosa, a frase vem entre aspas, por quê? Porque a frase não é minha, é dele. Mas se eu não decorei a frase dele, vou dizer assim, Rui Barbosa teria dito que no futuro os homens não teriam coragem, o ânimo de serem honestos, sinceros, coisa assim. Você vai parafrasear. Aí eu não coloco aspas porque a frase é meio minha, meio dele. Então, certo? Então, quando você pensou em citação, tem respaldo. Mas aqui no texto não há uma citação, não traz a fala de ninguém. Eu percebo que sim, mas não tem essa referência. Quando é citação, eu cito a fonte. Eu nomeio a fonte. Ok? Porque na letra B. Letra C, letra certa, atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem. Eu falei notícia, me equivoquei, na verdade é uma reportagem. Apesar de ser curta, aí, ela envolve complexidade e provavelmente deve ter mais detalhes no texto original. Até porque está ali, ó, adaptado. Ok? Por que atribuir maior valor? Foi o que eu disse. Citou vários metais, está ali dizendo que são 17 metais. E o ouro, a gente sabe que ouro vale muito. Então, você chamar algo de ouro, você valoriza. Pelo menos nossa cultura é assim. Não sei se tem cultura que não valoriza, não. Letra C de Caminho das Índias. Gente, essa questão 10, tudo ok com vocês? São 19 horas e 6 minutos. Tudo tranquilo? Dúvida, questionamento, uma fala? Em Jiquié, cidade de Sol, está chovendo. Na Terra do Sol, chuva caindo. E aí, Darumeira? Faz um relato aí. Chove agora? Muito? Cuidado. Se alguém mora na parte baixa da cidade, tem que ter um cuidado maior. Aqui eu moro num sol nascente. Não dá para ouvir, não, porque eu não sei, mas aqui tá, do quarto eu tô ouvindo a chuva. Gente, diante dessa questão, me lembra uma coisa importante para o Enem. E vocês já sabem disso, só para lembrar, o Enem ele tem 3 classificações. Questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Não lembro se a nomenclatura é exatamente assim, mas o significado é esse. Tem questões básicas, elementares, de fácil interpretação.
tem questões médias, medianas e tem questões difíceis. Eu classifico essa questão como uma questão difícil, mas aí, obviamente, varia de professor para professor ou o que a própria banca definir. Nós temos aqui um tipo de questão que envolve uma leitura um pouquinho mais detalhada, porque você tem dois textos. Porém, contudo, todavia, e não escreva os três na mesma redação, no mesmo lugar, porque não vai dar BO, o enunciado ele te dá uma luz. Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca a. Você vai perceber aqui que o texto 2 é um comentário. Olha que jogada dessa questão. Vê se vocês concordam comigo e se questionar, fica à vontade. Olha que jogada. O enunciado ele te leva para o texto 2. Mas se você fez essa atividade em casa, é importante, em qualquer curso que vocês entrem, leitura prévia, mínima, participação intensa, como vocês fazem, e revisão o quanto antes. Vocês vão lembrar que o texto 2 comenta o texto 1, ou seja, ela quer de você o texto 2, mas você vai ter que ler o texto 1. Óbvio que, como o enunciado foca no texto 2, a sua atenção maior, o seu cuidado maior é com o texto 2. Mas, como o texto 2 dialoga com o texto 1, comenta o texto 1, retoma o texto 1, não tem como você fugir. Aí eu vou ler na ordem, né? O texto 1 diz assim: se você preferir, no seu contexto de raciocínio, ler primeiro o texto 2, fique à vontade. Tá bom? Porque o foco da questão é o 2. Eu vou ler um, porque eu prefiro assim, mas aí cada cabeça tem um também. O texto diz assim: é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, é o Matita Pereira. Elis Regina, música clássica. Texto 2 diz assim: a inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada. Para mim, nem mesmo para Tom Jobim, né, compositor, duas fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O Caçador de Esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac. Foi em março, ao findar da chuva, hoje não é março, né? Quase a entrada do outono, quando a terra em sede requeimada bebeira longamente as águas da estação. E a outra é um ponto de macumba, gravado em sucesso por J.B. Carvalho, do conjunto Tupi. É pau, é pedra, é o sexo miúdo, toda a baiana por cima de tudo. Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom, mas o que se vê em Águas de Março vai muito além disso, vai muito além. Tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música que recompõe o mundo para nós. Então você viu que a questão pede o texto 2, mas você tem que ler o texto 1. Eita! Aqui, pelo que eu percebo, ainda não, só tá. Foi bom que eu teria um compromisso hoje, por motivos tecnológicos, quer dizer, eu tive que me deter em casa com o notebook e acabei desmarcando, mas eu teria que sair depois dessa aula e pegaria uma chuvinha, né? Que moto e chuva, sabe como é que é. Sim, galerinha. E agora aí, nessa leitura, qual a resposta fica melhor aí? Porque é a resposta melhor que se diz. É a resposta que a banca escolheu. E só vai traduzir. Pensa aí. Chegou alguém. Boa noite, meu nobre parceiro. Saúde, paz, tranquilidade, seja bem-vindo. Estamos aqui resolvendo questões. Chovendo aqui, chovendo em Darumeira, tá chovendo tudo que é campo. Chove chuva
chove sem parar. Que a música não se materialize, né? Sim. Qual seria a resposta, gente? Dá uma olhadinha aí. É uma questão de média para difícil. Oh, essa sua resposta, viu? Eu vou adiantar aqui. Não tá certa a letra E, não. Mas ela tem muita lógica. O problema da letra E é essa questão do resgate de obras pouco conhecidas. Porque, assim, quais obras reconhecidas, né? Porque o texto 2 é o foco que tá resgatando o texto 1. Você vê assim, olha só o malabarismo que a questão fez. Eu quero que vocês respondam com base no texto 2. Porém, o conteúdo dialogado, o conteúdo acertado relacionado ao texto 2 é o texto 1. Por isso que é uma questão assim bem puxada. A letra E eu pensei também com uma resposta possível, mas não é. Não é. Não é. A resposta é a letra A. Dialoga que a letra da canção estabelece com diferentes tradições. No último verso do texto 1, isso aí, referendado com o texto 2, fala de coisas que, confesso, não fazem nem parte do meu repertório. Caingá, Candeia, Matita Pereira, são manifestações culturais que você pode pesquisar para ver mais detalhes. Mas essa é a resposta aí certa dessa questão 2, que não é fácil, não é gatinha, não. Ela demanda realmente você, sabe, ter um cuidado, um cuidado. Ficou claro, gente? Porque a letra A que houve uma disputa boa aí, A e E, os extremos, literalmente. Não me esqueceu, mulher, diz a verdade. A interrelação. Opa, eu volto mais uma vez, e eu quero que Cláudio também concorda comigo, que as questões do Enem, né, os textos que o Enem trazem, são textos muito da atualidade. Textos muito pautados na mídia, em noticiários, em reportagens, em documentários. Em algumas provas podem cair alusões a filmes, séries, assim. Grosso modo, a atualidade importa para o Enem, porque é necessário entender o mundo como um todo, sim, mas foco no mundo atual, né? E no mundo atual brasileiro, no recorte brasileiro. Então, a inter-relação entre texto e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para. Olha só a situação. Olha só que já é uma questão que ou é média ou é fácil. Ela não é difícil, ela não é muito complexa. Ela é média ou fácil. Tecnologia, sociedade e aplicativo. Uma coisa que a gente precisa lembrar vocês, isso que vocês sabem, mas só para lembrar, quando se fala em tecnologia, como a gente está aqui vivendo numa geração que está nessa tecnologia digital, a gente pensa em tecnologia logo em notebook, tablet, ok, Google, por aí vai. Só que a palavra tecnologia, ok, Google, tudo bem? A palavra tecnologia não. Eu tô maravilhosamente bem, obrigada. E com você, tudo bem? Eu estou bem, junto com a galera aqui. Então, olha só, a tecnologia. Desculpa, pode repetir? Eu não entendi. Eu estou estudando com o pessoal aqui do cursinho. Pode ser? Desculpa, eu continuo sem entender. Depois a Você gente. pode voltar a me chamar quando quiser. É. Tá vendo? Inteligência artificial está nesse perfil. Então, voltando aqui, quando se fala em tecnologia, a gente às vezes fica engessado na digital, mas todo instrumento utilizado pelo homem que não é natureza, ele é tecnológico. Ok? Mas aqui na questão ela focou na tecnologia digital mesmo. Vamos ao texto. Oh, gente, alguém pode ler para mim um pouquinho? Deixa eu dar uma descansada aqui. Alguém pode ler para mim? Eu aguardo. São 19 horas, 17 minutos. E alguém vai ler a questão 13, questão de fácil para média. Carregado 100%. Quem vai ler? Quem vai ler? Eu posso ler, Roberlan. E eu agradeço. Pronto. Posso iniciar? Pode. Liberado.
Pronto. Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir os amigos. Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados aplicativos que reúnem times e reservam espaços para os adeptos da paixão nacional. No exemplo dessas iniciativas, é possível organizar uma partida de futebol, se inscrever para participar de um jogo, alugar campos e quadras, convidar jogadores. O aplicativo tem dois tipos de usuários: um que o usa como ferramenta de gestão do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem confirmou e avaliando os jogos. Outro usuário é o que busca partidas perto de onde ele está, caso de pessoas que estão de passagem numa cidade. Valeu, meu parceiro. Gente, olha só que. E aí eu trago para a gente uma outra reflexão: o seguinte, quanto mais texto a gente lê na vida, melhor. Mais gêneros textuais. Tem um livro chamado Como se ler livros, que é uma metalinguagem muito forte, porque é um livro tratando de como ler livros. Ele vai dizer o seguinte, que a gente precisa, leitura após leitura, buscar textos mais complexos. Que não quer dizer texto chato, quer dizer texto com vocabulário melhor, com informações mais fundamentadas, um diálogo mais rico de detalhes. E aí, né? Mas tem assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. Isso às vezes é perigoso ou não. Depende muito do seu ponto de vista. Às vezes o assunto você nota que é tão peculiar a sua leitura, a sua redação. Ah, já sei. Aí eu sugiro um cuidado. Assim como aquele assunto quando você desconhece totalmente. Só que quando você desconhece totalmente o assunto, eu acho que o cuidado ele é quase instintivo. Quando você domina um assunto, a tratar de futebol, de tecnologia, já convivo com isso, essa resposta aqui, eu acho que o apelo ao cuidado já se torna mais necessário. A minha visão é essa. Bom, galerinha, A, B, C, D, E, qual é a melhor resposta? E aqui eu quero sinalizar mais um ponto importante que, mesmo sendo questões fáceis, médias ou difíceis, é comum que o Enem coloque duas ou três parecidas, algumas absurdas. E aquela que você vai optar como certa pelo gabarito, nem sempre é aquela que tem mais lógica, mas é menos ruim. Pensa assim que você se complica menos. Já apontaram duas respostas aí no chat. E eu agradeço muito. A aula está muito participativa. Isso me motiva a estar com vocês, porque se eu viesse aqui para falar, eu poderia gravar e mandar em algum canto. Mas aqui a gente está dialogando, tá gravando porque é legal esse registro, vai ficar na minha história, na nossa história. Vai estar lá no canal Gramática Nova. Acesse um canal simples, um canal basicamente de relatos e depoimentos de aulas bem espontâneas. Alguém tem mais uma outra letra aí que quer chutar? Aqui agora convém uma provocação, já que houve unanimidade. Por que não a letra A? Organização de eventos de competições esportivas. Isso não é tratado no texto? Vamos dialogar? São 19 horas, 20 minutos, a gente tem tempo, a aula é para questões mesmo. Ah, tá. Vou anotar sua fala, vou anotar simbolicamente. Ok. E por que não a letra B? Agendamento de viagens para eventos de esporte amador. Não fala lá de agendamento em algum lugar, não? Não tem alguma coisa sobre isso, não? Vamos voltar aqui. Acho que fala de agendamento, não? Sei aqui, tá, aplicativo, tem dois tipos de usuários, em ferramenta, usuário, tá, passagem numa cidade, passagem, não tem a ver com isso, não. E aí? Letra B? Por que não letra B? Vamos pensar. 19 horas e 22 minutos, a tem tempo, tranquilo. A novela é só às 9. E hoje eu não vou ter aula, como eu falei com vocês, então estou tranquilo. A aula foi remarcada. Por que não letra B?
Internet caiu por aí. Às vezes tem disso, né? Ah, 5G tá chegando aí, viu? Pra não ter. Ah, internet fraca. Não, tá com 5G, tá com tudo. Aí vai ser lento aí nesse processo, né? Chegar até aqui. Como é que. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, meus queridos, por que não letra B? Porque eles não estão agendando? Não fala de agendamento, né? Desse Fala mapeamento de... aí, ou do agendamento. Ele fala de passagem pela cidade, mas isso aí tá muito longe de ser um agendamento de viagem para eventos esportivos. Aí, muito bem, mas quem falou, não sei. Me perdoe, não verifiquei. E letra C, mapeamento dos interesses dos praticantes acerca dos esportes. A letra C tá legal. Por que condenaram a letra C assim? Qual foi o detalhe que vocês perceberam e tirou a letra C? A letra C tá legal. Já que o texto não fala de mapeamento, e aí? Letra C. Vamos pensar essa que a gente vai pensar uma por uma. Ou se a gente passa mais. Ah. E esse tá mais legal. Eu quero pegar para uma coisa importante que eu quero falar, que não posso esquecer. É comum, acontece com frequência, que a letra certa ela seja uma síntese de outras letras já, sabe? Por isso que às vezes você fica na dúvida, porque assim, tem coisas que batem com o texto. E aí você tem que perceber o que o enunciado quer, direciona, tecnologia, sociedade, aplicativo, e o que fica melhor como resposta. Letra C fala de mapeamento de interesses dos praticantes acerca dos esportes. Puxa, isso tem sentido. Letra D diz assim: identificação da escassez de espaço para a vivência dos esportes. Essa letra D eu achei fraquíssima, porque ela realmente destoa do texto. Agora, a letra E, ela parece resumir algumas letras já. Formação de grupos e comunidades virtuais ou aplicativos para a prática esportiva. Que, obviamente, que pelo texto está mais direcionado ao futebol, mas como tem uma resposta melhor do que essa, a letra E fica como letra certa. Ela é do gabarito certo. Do gabarito, está certa. Mas ela aglutina já outras respostas. Eita, essa questão aqui é luxo, viu? É luxo. Com base no texto, a relação entre saúde e estilos de vida. Aí eu volto mais uma vez. O que é que o Enem trabalha? Quais são os textos que ele traz? Boa parte são textos jornalísticos. Claro que tem texto literário, tem texto misto, mas assim, os textos verbais são muito comumente os textos de jornais, porque é o quarto poder, né? A mídia está aí, as redes sociais estão aí. Então é o que dá muita fluência às informações para a gente, é a mídia jornalística, né? Escrita. Uma das mais contundentes críticas ao discurso da aptidão física relacionada à saúde está no caráter eminentemente individual de suas propostas, o que serve para obscurecer outros determinantes da saúde. Então, a polêmica aqui é saúde, sociedade, vida, estilo de vida. Ou seja, gente, quando aparecer a expressão ou seja, a expressão ou melhor, a expressão quer dizer, o cara, a pessoa que escreveu, está te dando uma chance para entender melhor, porque, ou seja, é uma explicação. Então, pega a visão. Eu estou falando assim, gente, ou seja, falou, deixa eu facilitar aqui a informação. Ou seja, costuma se apresentar o indivíduo como o problema e a mudança do estilo de vida como a solução. Olha só que interessante esse ou seja traz para a gente. Vocês notaram que a primeira frase antes do ou seja é muito complexa, né? Crítica do discurso, aptidão relacionada, caráter eminentemente individual, ou eminentemente, então, daquela pompa na frase. O cara falando, não, peraí, deixa eu simplificar. A discussão fica focada em que, se o indivíduo mudar de vida, ele tem a solução. Olha, argumenta-se ainda. Opa, então eu tenho aqui elementos de um texto
argumentativo, que pode ser um artigo de opinião, uma dissertação argumentativa e por aí vai. Argumenta-se ainda que o movimento da aptidão física relacionada à saúde considera a existência de uma cultura homogênea, igual, né? Na qual todos seriam livres para escolher seus estilos de vida, o que não condiz com a realidade. Nem todo mundo tem o mesmo padrão de vida, né? O fato é que vivemos numa sociedade dividida em classes sociais, na qual nem todas as pessoas têm condições econômicas para adotar um estilo de vida ativo e saudável. Há desigualdades estruturais com raízes políticas, econômicas e sociais que dificultam a adoção desses estilos de vida. E aí, galera, esse texto aqui fala sobre saúde, estilo de vida, e a gente nota que não é história, não é um texto narrativo, não é um texto poético, não é em primeira pessoa, assim, essas coisinhas que a gente às vezes não consegue classificar de estanque, a gente tem que aprender a tentar analisar. Eu sei que não é uma história, eu sei que não é um conto de fadas, eu sei que não é uma poesia, eu sei que na primeira pessoa já está sabendo muita coisa já. Eu noto que a linguagem aí, ela está mais no caráter informativo e opinativo. Nossa, você vai longe. Se apega ao que você tem, junta, tira a poeira e taca o pé no burro. Coitado do burro. Qual é a melhor resposta para esse tipo de questão? Para esta questão, perdão. Às 19 horas e 29 minutos. Na Cidade de Sol, que hoje está a cidade de chuva. Ô, Roberlan, se você me permite, por favor. Gente, ó, quando terminar, porque eu tô aqui participando de outra reunião também, viu? Quando terminar aí, quando o Roberlan terminar, eu vou deixar um link aqui no chat. Aí eles vão migrar, viu, Roberlan, para esse link, porque eu vou conversar um pouco com quem está aqui, com Ana, Renata e Micael. Viu? Pronto, tranquilo. Pronto, eu vou deixar o link aqui no chat. Ok. Você ainda tá aí? Deixa eu ver. Cláudio, eles até me perguntaram se hoje seria minha última aula. Eu coloquei, eu disse para você, na minha proposta, eu estou com eles até antes da prova. Aí depende do que eles vão decidir contigo, tá bom? Aí você me dá o feedback. Sim, sim, sim. Tranquilo, tranquilo. Bom, galerinha, qual a melhor resposta aí? Letra D. Eita. Por que não? Aqui não vou problematizar muito, não. Ok, Google? Sinto muito, não entendi. Por que não a letra C? Por que não a letra C? Só me diz a letra C, para eu dizer se é letra D ou não. Letra C diz assim, ó. Reforça a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade com a prática de exercícios. Colocou ali letra D. E por que não letra C? Tem como voltar Show. ao texto? Eu creio que não fala sobre exercício. Prática de Posso voltar, exercício. sim. Retoma sua fala. Não fala sobre a prática de exercício. Ok. Não cita, né?
E além disso aí tem uma coisa interessante, é o ponto de vista da letra C, ela já destoa do próprio texto, quando ele vai dizer assim, ó, que a questão não é você achar que aptidão física, porque poderia, né, aptidão física ser um sinônimo aí de atividades, né, atividades, me coloco aqui, práticas de exercício. Vamos pensar assim como um sinônimo, né? E ele, mas na introdução, a gente vai dizer assim: ó, a questão não é só você ter ou não aptidão física, mudar de estilo de vida para ter a solução, não é isso. Como ele já trabalha que a coisa não é tão simples assim, a letra B é mais simpática, é mais pertinente, diz assim: ó, problematiza, ou seja, porque o que seria diferente de problematizar? Dizer assim, gente, a questão é a seguinte: o estilo de vida é a solução e pronto. E serve para todo mundo. Não é assim que o texto fala, não é bem assim. Não cabe para todo mundo mudar de estilo de vida para ter a solução. E isso não é a solução para todo mundo. Então, letra D é mais simpática, assim, é gabarito Enem. Ah, essa questão aqui. Ah, eu vou fazer uma coisa com essa questão aqui, diferente, eu já fiz em alguns momentos, eu acabei parando de fazer. Eu creio que a gente vai encerrar as questões hoje. Só faltam 4 páginas, são 19h34, está no tempo certo. A novela Gênesis começa só às 21 horas. E seus outros compromissos também, né? Não sei. Eu não vou ler nada. Nada, nada, nada. Vou dar um tempo, óbvio, né? Vou pegar uma aguinha aqui, volto. Leiam aí essa questão e vejam qual é a resposta certa. Deixa eu tirar até o barulho aqui para vocês ficarem mais em paz. Respondam enquanto eu vou pegar água e volto. Vou deixar aqui sem som, mas leiam a questão todinha, não vou ler nada. Só quero comentar com vocês, fazer um pouquinho diferente. Não tô vendo nada. Agora sim.
E aí, galera? Esse texto não foi lido em voz alta, né? Tá aí para vocês fazerem o que vão fazer no Enem. Ler sem ler, né? É uma questão de mediana para difícil. Ela não é fácil, não. De média para difícil. 19h38. E aí, Cidade Sol é assim: chove e mesmo à noite é o mormaço. Não sei se eu chamo mormaço, não sei se eu chamo de calor, um nome assim estranho. E aí, sugere uma resposta para a gente poder dialogar. Ó, alguém sinalizou. Alguém não, Mikael sinalizou letra B. Mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. E interessante que aí você está. A gente está vendo que a questão envolve gêneros textuais numa complexidade, porque ele fala assim: essa petição de habeas corpus, quando se fala em petição, a gente está se referindo justamente a um texto jurídico. O habeas corpus é um texto jurídico que o advogado impetra para que a pessoa seja liberada. Ok, pronto. Critério de eliminação, bem lembrado. Ao transgredir o rigor da linguagem jurídica. Então a resposta certa vai casar com o enunciado, dizendo assim: aí a letra B foi colocada por vocês. Mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. Olha só. Essa questão ela não é complexa, ela está de fácil para média. Por quê? Apesar de ser um texto que envolve uma linguagem muito simbólica, uma linguagem polissêmica, um arranjo aí de informações entre o poético e o jurídico, mas o enunciado deixou uma pista fantástica, assim, ó, ao transgredir o enunciado do Enem, via de regra, ele vai te conduzir para a coisa certa, para a resposta adequada. Ele está dizendo assim, ó, houve uma transgressão. Se a letra B for certa, eu não vou entender a transgressão, porque está dizendo assim, ó, mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. Se eu estou usando o termo próprio, eu não estou transgredindo. E se o enunciado é o que me orienta, eu estou desorientado. Entendeu agora? Porque não é a letra B? Porque a letra B contraria o enunciado. E aí uma contrariedade na raiz. Então, eu vou dar mais um tempo para vocês pensarem aí e indagarem se entenderam ou não, perguntarem sobre o que eu falei em relação à letra B. Porque não é a letra B. Ela fere diretamente o enunciado. E eu não vou ler
texto não. Esse é por você, é por conta, é por conta. Ó, Renata optou pela letra C, diz assim. Demonstra que o jogo de linguagem, quando eu falo jogo de linguagem, por mais que eu não goste de poesia, por mais que eu ache que poesia não está na minha vida, por mais está na nossa vida, o jogo de linguagem é justamente quando você faz trocadilho, muda o sentido das expressões, coloca um termo no lugar de outro, você brinca com as palavras. Demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito. Olha só o seguinte. Se eu sou um jurista, sou um advogado, claro que é uma questão muito complexa, é defesa, a argumentação está mais assim, em linhas gerais, e você tem um delito e você vai propor aí que ele seja preso, ou coisa assim, você vai mostrar a gravidade e não atenuar, não é? Justamente a letra C, ela casa bem com essa ideia de uma transgressão da linguagem jurídica. E aí vamos ao texto. O texto, no formato ali, ele já quebra o jurídico, porque o texto jurídico padrão, ele é em prosa, linha, parágrafo e vai. Esse texto que está aí aparecendo é um texto em formato inverso, então assim, já houve a transgressão no formato. Na linguagem diz assim, senhor juiz, que seria excelentíssimo, senhor doutor, juiz e por aí vai. Então, senhor juiz, o instrumento do crime que se arrola, para que aspas em crime? Então, quando eu coloco assim, Glauco, o Cláudio, o pessoal tá meio que criminoso, entre aspas, eu já estou atenuando. Então, assim, a letra C é melhor. Letra D diz assim, exemplifica como o texto em forma de cordel compromete a solicitação pretendida. A letra B tá legal, a letra D tá legal, mas dá para notar que a letra C ela já traz essa ideia aí, digamos assim, de transgredir, tá melhor elaborada de acordo com o enunciado. Então a letra D tem sentido, uma letra C tá no coração do enunciado aí. Gabarito, letra C. Ficou entendido, gente? Ficou entendido o pensamento aqui? Ficou compreendida a questão? Como é que tá aí? Opa! Ô, galera! Eu pensei que tinha mais questões, mas para casa aí vai ficar por conta de vocês, né? Eu espero que o nosso encontro seja sendo bom até então, que a gente possa ter mais uns 2 encontros, né, antes do Enem. Mas conversem com o Cláudio e minha disponibilidade, como eu falei desde o começo do curso, é ir com vocês até a data do Enem, no caso a prova de linguagens. Aí vocês acertem direitinho, vejam como é que vai ficar. A quinta-feira é a horária que eu já reservei, ele continua. A gente pode ajustar às vezes meia hora para lá, meia para cá, mas quinta-feira eu destinei para isso e quero cumprir esse meu propósito, essa minha meta com vocês, a parceria de aprender com vocês, ensinar vocês e criar mais laços, né? Que a gente cresce assim. Saúde e paz para todos. Revise alguns assuntos. Semana que vem, se a gente tiver encontro, mais questões eu coloco no grupo do WhatsApp e bola para frente. A chuva aqui parece que sanou. E por aí. Por aí continua a chuva, não? Não, aqui não, viu? Ah, já passou? Sim, sim, aparentemente. Aparentemente. Aqui também, no quarto aqui não tô vendo mais nada, não. Meu caro, um abraço para você, saúde e paz. A gente vai mantendo contato. Aqui tá em Gente, verdade. isso. Eu vou conversar um pouco com eles, Roberlan. Eles podem entrar no link aí que eu coloquei no chat. E aí a gente pode manter, porque para o Enem tem 4. Hoje é 4, 11 e 18, né? 11 e 18. Teria mais 2 quinta-feiras, mas a gente pode manter isso sim, viu? Pronto. Para mim tá tranquilo. Pronto. Qualquer coisa a gente vai Gente, se aí falando. vocês. Pronto, gente, aí vocês entram nesse outro link aí pra gente conversar um pouco, viu? Micael, Renata, Ana. É coisa rápida. Aguardando vocês. Ok. Desligando aqui, 4/11/2021, às 19 horas e 48 minutos, curso Cajazeira para Enem 2021. Saúde e paz para todos. E
Depois revisem lá no canal Gramática Nobre.